Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vossa vida de uma forma toda especial. Vamos iniciar nossa lição. Hoje a lição é de número 10, que nos traz um tema: provai e vede se os Espíritos são de Deus. O primeiro tópico da lição nos diz: cuidado com os falsos profetas. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já estava nos advertindo acerca desse assunto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 11, Jesus, estando com seus discípulos reunidos no Monte das Oliveiras, chama a atenção deles dizendo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cristo também dá um conselho para os seus discípulos. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 4, ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Meus amados, a mesma dificuldade, os mesmos problemas que enfrentamos hoje, os discípulos estavam enfrentando, e também Neemias estava enfrentando. Neemias, no capítulo 6, nos diz que se levantou alguns opositores à obra de Deus, e vendo que não conseguia atemorizar, desanimar o povo naquela grande construção, eles ali subornaram alguns profetas, alguns falsos profetas, para desestimular Neemias naquela tão grande obra. Naodias e Semaías foram até Neemias levando uma palavra falsa, uma falsa profecia, dizendo que Neemias estava em perigo e que ele deveria se esconder no templo de Deus. Mas Neemias, ele tinha um conhecimento, ele tinha um discernimento, ele discerniu ali que aquela profecia não era de Deus. E ele falou para aquele falso profeta: como um homem como eu fugiria? E que homem como eu entraria no templo e viveria? Neemias, queridos, ele percebeu que Semaías e Naodias eram falsos profetas. E estava ali a mando de Sambalate, Tobias e Gesem para desestimular o povo, fazendo com que o povo parasse aquela tão grande obra. Mas aquela obra, ela estava abençoada por Deus. Aquela obra tinha um homem de Deus na frente e que discerniu as astutas ciladas dos falsos profetas. A Bíblia, ela é bem clara e nos revela a existência de falsos profetas. No Velho Testamento, nós vemos que Deus levantou Jeremias para levar uma palavra de arrependimento para o povo de Judá, pois o povo estava caminhando em caminhos tortuosos e Deus já tinha uma sentença sobre aquela cidade, caso eles não se arrependessem. Por isso, Deus estava usando o profeta Jeremias para trazer uma mensagem de arrependimento para o povo de Judá. Mas, enquanto Jeremias estava sendo usado por Deus, Zedequias, um falso profeta, estava profetizando totalmente contra a mensagem de Deus através do profeta Jeremias. Mas Jeremias, ele estava na posição, ele sabia que ele estava na direção de Deus e continuou profetizando a palavra de Deus para o povo de Judá. Também nós vemos que existiam falsos profetas no tempo do rei Acabe. Quando Josafá, rei de Judá, foi visitar Acabe, rei de Israel, Josafá percebeu que aqueles profetas que ficavam ali no palácio profetizando eram falsos profetas. E ele pediu que o rei Acabe trouxesse um outro profeta para ver se esse profeta também era falso ou se ele era um homem de Deus. Meus amados, nós temos o aval da Bíblia para julgar as profecias. Deus, ele quer que a sua igreja seja cheia dos dons espirituais. Assim como foi a igreja em Corinto,
O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7 de Coríntios, nos diz que nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo elogiou a igreja de Coríntios, pois os crentes ali buscavam os dons espirituais. E buscando os dons, aquela igreja estava capacitada com os dons espirituais, a ponto do apóstolo Paulo elogiar por esse tão grande empenho da igreja em buscar os dons de Deus. Mas também o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 1, ele aconselha a todos que busquem o amor, mas também os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. Uma igreja, ela tem que ter os dons espirituais e também crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que quando surgir um falso profeta, o dom do discernimento espiritual possa diagnosticar e ali reprovar aquela falsa profecia. Mas por que nós devemos julgar as profecias? Meus irmãos, em primeiro lugar, porque quem profetiza está sujeito a falhas. Como homem, desde quando Adão pecou de lá para cá, nós estamos sujeitos a falhar. E por isso, quem profetiza também está sujeito a falhas. Devido à emoção ou à situação, ele pode se empolgar e trazer uma mensagem que não foi de autorização de Deus. Mas também devemos julgar as profecias porque quem profetiza pode saber da nossa vida e ali querer nos enganar, trazendo através do conhecimento da nossa vida pessoal, trazer uma profecia em nome de Deus, mas sendo assim uma falsa profecia. E em terceiro lugar, porque quem profetiza ou quem estiver profetizando pode estar sujeito ou estar sendo usado por espíritos malignos. Tem pessoas, como o próprio Jesus falou, que no nosso meio existe o joio e o trigo. Existem os verdadeiros e existem os falsos. Existem as virgens loucas e existem também as virgens prudentes. Por isso é necessário estarmos atentos, porque quem está profetizando poderá ser um falso profeta sendo usado por espíritos enganadores. Por isso é necessário estarmos atentos para não darmos ouvido aos espíritos diabólicos, aos espíritos enganadores. Devemos examinar as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja anátema. Queridos, ninguém pode trazer uma mensagem que não esteja de conformidade com a Bíblia Sagrada. Se alguém quer trazer um ensinamento e não está dentro da palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, que seja anátema. Para isso, devemos estar atentos, lendo a palavra de Deus, se enchendo do conhecimento, para que quando vier qualquer rumor de ensinamentos que não esteja de acordo com a palavra, possamos assim detectar e assim não dar ouvido a esse falso ensino. E nós possamos, assim como Neemias, ele resistiu, ele discerniu as falsas profecias de Naldias e Semaías, nós também possamos, em nossos dias, estar atento a qualquer vento de falsas doutrinas ou ensinamentos ou falsos profetas. Assim, meus amados, finalizamos esse resumo da lição e que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial, pedindo a vocês que
compartilhe esse vídeo, curta e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos assim chegar a mais pessoas levando a verdadeira palavra de Deus. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, povo de Deus.